Se você está chegando no canal agora, você vai perceber que eu trago para você informações sobre localização, como está o mercado, quais são os closing costs, características específicas da cultura americana, enfim, tudo que você precisa saber sobre como e por que comprar um imóvel na Flórida Central. No dia de hoje, eu vou falar com você sobre uma região que é muito conhecida, chamada de Winter Garden, e também Horizon West, que faz parte de Winter Garden porque eles têm o mesmo CEP. Eu sei que nós estamos na série atual conversando sobre ouvido, mas eu não poderia deixar de trazer atualizações também sobre o Winter Garden, que é uma região que cresce muito e que muitos clientes procuram. E para que você tenha uma noção um pouco melhor de onde fica o Winter Garden, se você não conhece ainda, eu vou te mostrar aqui no mapa. Então você vai ver que eu marquei em amarelo o que eu considero que seja, grosseiramente aonde é o limite de Winter Garden, e eu vou marcar uma informação bem importante em azul. Você vai ver que eu vou passar por cima aqui, ó, da 429 em azul. Você vai ver que a 429, que é uma estrada, ela passa por um Winter Garden inteiro. E por que isso é bom? Porque essa, sendo uma estrada, ela tem várias saídas, fazendo com que você tenha um acesso muito mais rápido a determinadas localizações. Quais seriam essas localizações? Eu vou tentar marcar aqui em Orlando, que está aqui do ladinho, porque isso aqui é uma foto, então Orlando está nessa posição. Eu consigo chegar mais rápido a Orlando. Se eu vir o aeroporto está mais ou menos aqui, nessa posição. Também consigo chegar mais rápido. Então, apenas por referência, 429 é uma estrada bem importante que passa por praticamente toda o Winter Garden e Horizon West. Outra informação interessante, nós temos Clermont, aqui é Kissimmee, Orlando, e a Disney, e aqui embaixo Davenport. Então agora nós já estamos localizados. Nós vamos começar falando sobre o norte de Winter Garden, onde você vai ver o Winter Garden é o centro histórico, depois a parte central, que é o Horizon West, e a parte sul, que também é conhecida como a parte do Flamingo Crossing ou Ovation, tá? Que está mais aqui ao sul. E por que eu comecei o vídeo te explicando onde nós estamos no mapa? Para que você entenda que eu vou começar do norte e até o sul, e assim você já tem algumas referências da localização. Então vamos começar com o norte de Winter Garden. Eu uso uma ferramenta que é disponível para nós corretores, mas tem uma outra ferramenta que sou eu, a Patrícia, que é uma corretora curiosa, adora casas, adora ver novas construções e saber o que está acontecendo na cidade como um todo. Então, você vai ver que, apesar de não ter nenhum pontinho acima das 50, eu, Patrícia, sei que tem pelo menos 3 a 4 condomínios sendo construídos ao norte das 50. Quais são eles? Tá? Eu vou ter um condomínio que está sendo finalizado, que é o Oakland Park. Neste momento, o Oakland Park tem apenas poucos terrenos virados, ou seja, com vista para o Lake Apopka, que são casas acima de $1,5 milhão. Eu tenho em Winter Garden / Oakland, aqui mais ou menos nesta posição, o Brimley Farm, que também é um condomínio com casas acima de $1,7 milhão. Por quê? Porque elas estão sendo construídas em terrenos de meio acre a partir de meio acre, vamos colocar assim, vão ter terrenos maiores. Eu tenho mais 2 terrenos sendo construídos ainda nessa posição entre Oakland e Winter Garden, que são terrenos só de custom build, tá? Então são só casas customizadas. Você vai escolher a construtora e ela vai construir de acordo com o que você quer. E tem finalmente
um último condomínio que foi lançado recentemente, que vai ter townhomes e são single family homes, mas de um tamanho de terreno como se fosse um bangalô, tá? Então nós temos essas 4 opções hoje ao norte de Winter Garden e que não aparece nessa ferramenta nossa dos corretores. E por que eu falo isso? E quando você entrar em contato comigo, se essa for a sua pesquisa, se esse for o estilo do imóvel que você está procurando, pode ter certeza que eu vou te mostrar essa localização e possivelmente outras opções para que você possa fazer uma escolha informada. Agora, quando eu continuo aqui na minha ferramenta, eu vou descer um pouquinho. Eu estou um pouquinho mais ao sul da 50. Aonde você está vendo esse amontoadinho de bolinhas. Vamos ver se ela aparece melhor. Isso, ficou melhor. O que acontece ali? Ali é um condomínio da Pulte, apenas de single family homes. Por que eu gosto daquela localização? Porque nós estamos a menos de 5 minutos do Winter Garden Village. Então, essa é uma opção para quem quer estar muito próximo a uma área comercial. Ao mesmo tempo, se eu sair para o outro lado, mais para o norte, eu tenho um Publix, ou seja, a menos de 3 minutos do condomínio. Então, eu estou numa posição intermediária dentro de Winter Garden, no sentido geográfico, mas com muitos serviços próximos de mim. Eu diria que se você é aquele comprador, aquele cliente que quer ter uma casa de férias em um ambiente residencial, onde você não vai alugar para turistas, porque não é permitido, mas você vai manter essa casa fechada, essa seria uma ótima opção de localização. A partir desse momento, eu já vou para o Horizon West. É uma área grande, aonde nós temos condomínios já sendo construídos, tá? E o primeiro deles, a gente pode falar, é um condomínio apenas de townhomes da Ashton Woods. São townhomes de 3 andares. E eu tenho uma outra construtora ali também. Eu vejo essa opção como uma boa opção como investidor, tá? Por quê? Porque o condomínio não oferece área comum, fazendo com que a minha taxa condominial seja um pouco menor. É uma localização extremamente central, porque se nós olharmos aonde está escrito Horizon West, ali é uma área comercial muito grande. Eu tenho um Walmart Supercenter, eu tenho um Publix, eu tenho salas de cinema, uma pequena loja de hardware, que são coisas para consertar a sua casa, eu tenho restaurantes, padarias, enfim, uma infinidade de serviços, tá? Então, essa é uma boa opção. Se eu descer um pouquinho mais a Avalon, o que eu vou ter? Eu tenho um condomínio apenas de townhomes e também de bangalôs. Esse também é um tipo de condomínio para aquelas famílias ou que querem investir ou que querem morar, mas não se preocupam em ter uma área comum, porque esse primeiro condomínio não tem clubhouse, não tem piscina, então você estaria única e exclusivamente morando e tendo um playground, mas você não tem um acesso à piscina, tá? É um condomínio da Dreamfinders Home. Ali para dentro, o que eu tenho? 2 escolas, uma elementary e uma middle. Eu tenho o Silverleaf, que está na sua fase final, sendo construído pela Meritage Homes, apenas 1 ou 2 lotes restantes. Depois eu tenho o Silverleaf Oak, construído pela Pulte, onde ele vai oferecer para você townhomes, bangalôs e single family homes. E terá um clubhouse, tá? Quando a gente fala de faixas de valores, eu diria para você que tanto as townhomes que eu comentei da Ashton Woods quanto da Dreamfinders Homes estariam na faixa de 440 até 480 mil. O mesmo acontece com as townhomes da Pulte, 440 a 480 mil dólares. Depois eu tenho os bangalôs entre 490 a 500 e pouquinho, né? E isso você vai entender que
como a região é a mesma, as casas são muito similares, não há muita variação de preço, tá? Vai ser muito mais preferência de estilo de construção, planta e construtora. Quando a gente fala das single family homes ali no Silverleaf Oaks, elas começam em 660 mil, podendo chegar a mais de 1 milhão, porque vai depender do lote ou do tamanho do terreno que você escolher e se ele tem vista ou não. Descendo, você vai lembrar que eu comentei muito sobre a 429 no início do vídeo, até marquei ela em azul. Nós temos uma outra via muito importante em Winter Garden, que ela vai de norte a sul de Winter Garden, que se chama Avalon Road. A Avalon Road é uma via interna, não pedagiada, é uma via de dentro do bairro, de dentro da cidade, tá? E o que acontece na extensão dela? Na extensão dela, todos os condomínios acontecem, de norte a sul, é bem interessante, tá? Então nós continuamos descer a Avalon Road e nós chegamos num condomínio chamado Waterlea. Tá? Esse condomínio é um condomínio de mais de 1.800 casas que está na sua fase final, oferecendo townhomes, bangalôs e single family homes. Townhomes na faixa de 440 a 490, bangalôs de 490 a 560 e as single families acima de 700 mil dólares. Ainda sobre o Waterlea e os condomínios ao redor. Por que ele é interessante? Porque o Waterlea também tem 2 escolas dentro do condomínio e ele está muito próximo a Horizon High. Além disso, nós temos um outro condomínio da MI Homes chamado Tribute at Ovation, que só tem townhomes de 3 quartos, com ou sem escritório no primeiro andar, e também com uma piscina. Então ela tem um pequeno clubhouse. Esse condomínio tem um pequeno clubhouse, ok? Continuando a descer na Avalon, eu tenho um condomínio chamado North Lake e esse condomínio tem uma novidade. Primeiro que ele lançou a 4ª fase, ele está sendo construído pela Ashton Woods e agora a Rockwell, que só construiu no Ovation, está lá dentro também com terrenos belíssimos e em breve nós teremos o lançamento dela dentro do North Lake. Ok, e finalmente nós chegamos ao sul de Winter Garden, na parte de Ovation, muito próximo ao Flamingo Crossing. O que acontece? Se nós pensarmos no norte, eu tenho toda uma estrutura comercial no norte, que é o centro histórico, onde existiam já áreas de serviço, supermercado e que muitos dos moradores se abastecem da 50, que é uma avenida muito larga, comercial, muito conhecida em Orlando, que é a Colonial Drive. Quando eu vou para o Horizon West, vou repetir, eu tenho toda a área do Hamlin para te atender, com supermercados, cinemas, restaurantes, padarias, correios, uma área imensa de serviço. Lá no sul de Winter Garden, a gente não tinha muita infraestrutura e essa infraestrutura está começando a tomar corpo. Ela começa com o Flamingo Crossing. Agora, em Ovation, daqui a pouco eles estarão construindo uma área comercial. A gente já vê a primeira escola a ser construída em Ovation. E por que isso é bom? Porque além de você não precisar se deslocar mais para o norte, você vai ter a comodidade de atravessar a rua e ter uma escola na frente do seu condomínio. E isso é super interessante, porque você consegue perceber que, por mais que você decida comprar o seu imóvel numa outra região que está em desenvolvimento, o desenvolvimento chega, ele acontece. Tá? O Winter Garden está sendo desenvolvido há 10 anos e você não consegue entender o volume desse desenvolvimento, é muito grande. Agora, quando a gente chega em Ovation, eu vou ter algumas opções, tá? Eu tenho o condomínio da Toll Brothers, que vai lançar uma questão de mais 60 dias
a sua nova fase. Nós temos aqui Hovenian, que também vai lançar uma nova fase. Nós temos a Rockwell finalizando o que ela tem em Ovation. E nós temos a Taylor Morrison construindo. Voltando um pouquinho entre o North Lake e Ovation, eu tenho a M.I. Homes no Lakestar. Este condomínio vai oferecer, além das Single Family Homes que ela já oferece nesse momento, bangalôs e também townhomes. Eu sei que às vezes pode parecer overwhelming, esse é o termo que nós usamos aqui, ou seja, te dá um nervoso, te dá uma ansiedade, porque tem tanta opção, como eu vou escolher a opção certa? Quando você conversar comigo, eu vou conseguir ter uma sensibilidade do que pode ser uma opção para você ou não. Vou te mostrar uma ou duas delas para que a gente possa efetivamente eliminá-la e depois nós vamos a fundo no que efetivamente você quer e precisa. Com essas informações que eu estou dividindo a respeito do meu trabalho, eu te convido a assistir as entrevistas que eu faço com os meus clientes sobre esse formato de trabalho, onde eles são a melhor prova de como realmente o processo pode ser mais fácil. E se você quiser mais informações sobre o Intergarden, entender um pouco mais sobre esta região ou outras regiões aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.